vou esperar só mais um pouquinho, tá? O pessoal entrar. Professora, você já dava aula no Valdemar, né? Dava. É, acho que eu lembro de você. É que falaram, Lembra? nova professora, só que eu tava olhando e eu pensei, eu lembro. Eu te dei aula em qual turma, Andressa? Ah, eu acho que foi no primeiro C. Primeiro também? Primeiro C, é quando foi no matutino. Aí Ativa. depois eu fui pro noturno, no Ah, então segundo. deve ter sido. É, Primeiro C. Primeiro C da turma de 2019? é isso aí mesmo. O Júnior, a Ana Paula, Ah, vocês eram a tudo. Denise, Sim, Calistene. tudo a mesma turminha. As meninas, a Denise Sim. e a Calistene, tá tudo de manhã. Tô dando Uhum. aula pra elas no terceiro de manhã. Pois é. Só que aí eu fiquei só. Eu entrei no Valdemar no finalzinho do meu primeiro ano. Aí no segundo eu já fui pro noturno. Foi mesmo. Ah, eu Você lembro de lembra? você. Uma pessoa que surgiu do nada lá, acho que foi em outubro, Foi. novembro. Você chegou no finalzinho, próximo à nossa feira de Foi. ciências. Foi mesmo. Lembro de você. Aí você sumiu. Que legal, gente. É o que eu comecei a trabalhar. Eu peguei e fui no segundo, eu já comecei no noturno. Foi, Por né? isso. Uhum. Ah, então foi isso. Porque eu continuei com os meninos. Eu tô no matutino até hoje. Eu já Pois formei. é, saudade do povo do matutino. Então, eu já formei um tanto de turminha lá. Deixa eu ver. Turminha de 2018, peguei os meninos do nono ano. Denise é minha aluna desde o nono ano. Meu Deus, muito tempo aturando a Denise. É, tá, e agora nós estamos ali no terceiro. Pois é, acabando, graças a Deus. Tá quase acabando. Ai, que bom revê-la então. Vocês não ativam essa câmera pra gente ver o rosto de vocês? Aí eu não Ah, reconheço credo, ninguém. professora. É igual o A gente Júnior fica em ali. casa parecendo umas doidas. Não, que isso? É igual o Júnior ali. Nossa, a senhora me aturou demais. Depois que ele falou que eu fui lembrar quem era. Ativar a câmera também não quer, não quis de jeito nenhum. É bom então. Então vocês já me conhecem, fica bem melhor, né? Já sabe como que é a Pois é, eu tava conversa. olhando a primeira aula, só que como eu fiquei pouquinho, né, Aham. não dava pra saber muito. Aí eu fiquei olhando, só que eu pensei, eu conheço ela já. É, que bom que você lembrou então. É bom te ver, porque eu lembrei de você também. Bom revê-la. Próxima aula, você ativa essa câmera pra gente se ver Digo melhor. mesmo. Ah, tá bom, professora. Gente, vou mandar uma mensagem aqui pro pessoal ingressar na aula de novo, que eu acho que eles estão querendo boicotar essa quarta aula. Aí a gente começa, tá? Tá bom. Pronto, acabei de mandar a mensagem aqui. Enquanto isso, eu vou fazendo compartilhamento de tela. A gente vai finalizar esse conteúdo que a gente já estava vendo, tá? Coloca aqui pra mim, Andressa, seu nome também, por enquanto hoje, até eu pegar com a Gabriele a lista de vocês pra me fazer a chamada, tá bom? Tá bom, então. Eu vou começar aqui, vamos ver se os meninos vão aparecer ou não. Essa aula nossa começa agora e vai até 9h15. Aí tem a última aula, que é a quinta aula. Então, quando a gente continua no assunto de equações da reta, né? O pessoal tá chegando. A gente vai falar de equações paramétricas da reta. Quando eu falo de uma equação paramétrica da reta, eu estou dizendo que essa equação da reta é x igual a f de x. Então, é usando a lei da função, tá? Função polinomial de primeiro grau. Então, a gente tem aí x, que é igual a função de t.
A mesma coisa que y é igual à função de t. Então, t é sempre um número que vai pertencer aos números reais, tá bom? Então, aqui, ó, a lei da função é y igual a f de x e a gente pode substituir esse x por t e esse t é um número que pertence aos números reais, para a gente fazer os cálculos, tá bom? Nesses slides não tem cálculo não, é mais explicação de fórmula. Eu tô só explicando para vocês conhecerem. Depois a gente vai especificar mais a fundo cada um e aí a gente começa a calcular. Então, ó, se a gente tem uma lei da função, que é a paramétrica, né, que é a função paramétrica da reta, se ax é igual a by mais c igual a zero, então a gente vai fazer vamos parametrizá-la. O que quer dizer? A gente vai escolher, né, x igual a t, e aí aonde for x nós vamos substituir por t. Seria, t, gente, é um número genérico que pertence aos números reais, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, aí nós temos aí que AT, onde for x, ó, vamos substituir por t, mais by mais c igual a zero. By mais c é igual a menos AT. E by vai ser igual a menos AT menos c, e aí a gente tem y que é igual a menos a dividido por b vezes t e menos c dividido por a, tá? Então, a equação reduzida da reta. Quando eu falo de equação reduzida da reta, eu estou falando de coeficiente angular dessa reta. E aí, y é igual a mx mais q. E aí, a gente tem aí ó, uma equação segmentária, tá? Onde m, tá? Que é o coeficiente angular, vai ser igual a menos a dividido por b. E Q, que é o mesmo da equação segmentária, que vai ser igual a menos C dividido por B. Lembrando que tudo isso aqui são números inteiros pertencentes aos reais, números reais, que segue a lei da função de primeiro grau. Função de primeiro grau, para vocês não esquecer, é essa, a vezes x mais b vezes y mais c igual a zero, tá bom? Que é o f de x. E aí o coeficiente angular, gente, como eu disse para vocês, é o nosso mzinho aqui, que é igual à nossa tangente, e para nós calcularmos a tangente da nossa reta, a fórmula que a gente vai usar é a menos b. E a menos b nada mais é que eu fazer isso daqui, o produto de yb menos ya dividido por xb menos xa. E aí a gente chega a essa variação, tá? De delta y dividido por delta x. Lembrando que delta y é yb menos ya e xb menos xa é o nosso delta x, tá? E a tangente, para que a gente use essa fórmula, ela tem que ser diferente de 90 graus. Ficou claro isso para vocês? Quem chegou aí, que ouviu agora a explicação, vocês entenderam isso? Sim. Então, agora vamos continuar. E aí, a equação de uma reta, né, conhecidos os coeficientes angulares, tá? O coeficiente angular é sempre representado por esse m. E um ponto qualquer, que é um ponto P, né, de R, P de R, nós vamos ter o coeficiente angular, que é igual a menos y menos yp, que é o P do meu ponto da reta, x menos xp, que é o P do ponto da nossa reta, tá? Coeficiente angular seria calculado desta forma. Então, para que servem essas equações, né? Essas equações, gente, elas são utilizadas na química, na física, tá? Também usadas em diversas disciplinas, né? Das mais variadas da engenharia, também usadas em qualquer tipo de problema onde há constante crescimento ou decrescimento e muito mais aí, principalmente, gente, nos estudos relacionados às descobertas de vacinas, de curas, igual nós estamos aí numa crise de pandemia,
utiliza essas equações, tá? Para fazer análise do que está acontecendo. Então, as representações gráficas das retas, né, para a gente fazer, a gente tem que plotar aí 2 pontos no plano cartesiano, tá? Plotar quer dizer representar. Então, é aconselhado usar a equação reduzida para isso. Então, aí a equação reduzida nada mais é que y igual função de x. É uma função do primeiro grau, como eu disse para vocês lá anteriormente. E sabemos que toda função do primeiro grau, gente, a única coisa que vai formar é uma reta, não tem como formar outra coisa, tá? Então, toda função do primeiro grau forma-se uma reta. As coordenadas, né? O ponto de intersecção entre duas ou mais retas. Nada mais é do que o ponto comum que se tem entre elas. Então, para a gente pegar a equação de cada reta, fazer um sisteminha entre elas, é necessário a gente saber as suas coordenadas, tá bom? Posições relativas entre essas retas. Então, duas ou mais retas, elas são paralelas se e somente se tiverem coeficientes angulares iguais. Duas ou mais retas, elas são concorrentes se e somente se tiverem coeficientes angulares diferentes. Duas retas são perpendiculares quando o produto entre seus coeficientes angulares for menos 1. Então, você pode dizer também que o coeficiente angular de uma reta é o inverso negativo do coeficiente angular de outra reta. Então, tá aí mais um pouquinho de teoria. E aí a gente tem o ângulo entre duas retas. O ângulo entre duas retas é essa representação aqui, ó. É uma tangente que o coeficiente angular MR vezes menos o coeficiente angular MS. E aí dividido por 1 mais a multiplicação dos dois coeficientes angulares, tá? Tudo isso vai representar a minha arquitangente, tá? Com o mesmo módulo, mesma fórmula de coeficiente angular R menos coeficiente angular S, 1 mais coeficiente angular R vezes coeficiente angular S. Seria um ângulo desse aqui, uma tangente, tá? A distância entre os dois pontos, como eu disse para vocês, também pode ser calculado como representado anteriormente, agora aqui simplificado, né, reduzida, seria isso aqui. Distância entre o ponto P e R, nesse gráfico aqui, ó, P e R vai ser igual a x P. Professora, Oi? volta a explicação aí de novo disso aí pra mim. Qual? O slide anterior? É. Volto. Só um minuto que eu estou retornando. Esse aqui ou o anterior a esse? É esse aí mesmo, esse aqui, ângulo entre duas retas. Tá. Então, o ângulo entre as duas retas nada mais é que a tangente que se forma entre as duas retas, como representado aqui, tá vendo? Então, aqui é uma tangente. E para mim fazer isso, eu vou calcular o módulo dos meus coeficientes angulares dos meus pontos. Seria o módulo do coeficiente angular MR, tá? Que aqui é do meu ponto B, menos o coeficiente angular MS do meu ponto A, dividido por 1 mais a multiplicação dos meus coeficientes angulares, tá? Tudo isso vai me levar a minha arquitangente, que é a mesma fórmula eu vou utilizar. Coeficiente angular do ponto B, menos que aqui eu estou chamando de MR, da reta, menos coeficiente angular S, dividido por 1 mais a multiplicação dos meus coeficientes angulares. Tá bom? Deu para entender? Agora deu sim. E a distância, né, entre esse ponto e entre o ponto e uma reta, é eu utilizar a fórmula da função de primeiro grau, que é, ó, nesse exemplo, eu tenho aqui, ó, a distância do ponto P e ponto R. Para mim calcular essa distância,
tá? Entre ponto P e ponto S. Vocês podem observar que aqui não forma uma tangente, mas está formando um ângulo de 90 graus aqui assim. Tá representando um ângulozinho de 90 graus. Eu vou fazer isso aqui, ó. A vezes x, P, mais BYP mais C é dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, quando eu tiver que calcular a distância entre dois pontos, né, numa situação como essa, numa representação gráfica como essa, eu vou calcular dessa seguinte forma. Então, gente, a bissetriz, né, de duas retas, mesmo exemplo. A bissetriz, então, é eu representar dessa seguinte forma, que é os pontos, a equação das minhas duas retas. Então, eu tenho aqui, ó, para a reta R, reta P, e aí é calculado dessa seguinte forma, ó, AR vezes X, BR vezes Y, mais CR, dividido pela raiz quadrada de A quadrado, AR ao quadrado, mais BR ao quadrado, que vai ser mais ou menos, tá? Porque pode ter tanto resultado positivo ou negativo, de AS vezes x mais bs vezes y mais cs dividido pela raiz quadrada de ambos, de as ao quadrado mais bs ao quadrado. É claro que a gente vai fazer exercício disso aqui, vai ficar um pouco mais claro, tá? Em vista do que tá agora. Isso aqui é só para mostrar para vocês como que todas as formas que a gente consegue enxergar em geometria analítica em equações da reta, tá? Dúvidas, perguntas? Eu acho que não, né? O último slide é só sobre exercícios, mas eu não vou dar exercício para vocês hoje. A gente falou um monte de teoria. Vou deixar exercício para a próxima aula. Vou liberar vocês hoje um pouco mais cedo, que é as nossas primeiras aulas, né? Na próxima aula a gente pega firme aí com um pouquinho mais de teoria sobre isso e um pouquinho de exercício de exemplo também. Vocês têm dúvidas, perguntas? Tem alguém de vocês que não colocou o nome para mim aqui no bate-papo? Coloca, por favor, para gravar a presença de vocês. Depois eu só transfiro para minha lista. Paulo Ricardo, Leide Johannes, se não pôs, coloque. Dúvidas, meninos? Alguma pergunta? Tá todo mundo no silêncio total? Acho que não, né? Vou dar um tempinho. Eu não tenho não, professora. Ah, então tá ótimo. Vou dar um tempinho para vocês escreverem quem não escreveu. Pronto, todo mundo escreveu? Então, meninos, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana. Semana que vem nós nos encontramos novamente. Ou na segunda ou na quinta, um desses dias. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.